Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou detalhar um pouco mais aí sobre o Block Stop e algumas características que envolvem ele. Por exemplo, em algumas aplicações, quando a gente utiliza o Block Stop, nós temos a impressão ali de que o motor fica mais fraco ou de que ele perde o posicionamento. Então nós vamos fazer uma experiência e mostrar realmente o que acontece com o motor quando eu utilizo o Block Stop. Bom, então já estou com o WPS aberto, eu vou abrir uma nova configuração. Vou dar um nome para esse projeto, vou chamar de SA06, aula 25. Então o nome do recurso vou chamar de SA06. Aqui eu clico em próximo. A conexão vai ser via USB, clico em testar, ele já reconheceu meu dispositivo. Clico em próximo, próximo novamente e finalizar. Eu já posso abrir meu main ladder. Eu também vou abrir minha lista de parâmetros para fazer a programação do meu servo. Para adiantar o vídeo, já mudei o P204 igual a 13, eu já fiz o padrão de fábrica nesse servo. Então eu vou fazer a parametrização a partir desse ponto. Então a primeira coisa que eu vou alterar vai ser o modelo do meu motor. Vou escolher aqui o modelo 21. A outra configuração que eu vou fazer vai ser no parâmetro 202. Então eu vou mudar o tipo de controle para modo ladder. E uma terceira configuração que eu vou fazer, eu vou limitar aqui o torque do meu motor para 10%. Então eu vou alterar aqui de 300 para 10%. Vou deixar o torque baixo para poder fazer alguns testes desse motor. Então eu já posso fechar minha lista de parâmetros e aí começar a minha programação. Bom, como sempre eu vou começar aqui com o meu botão habilita. Então vou inserir um novo contato, vou chamar ele de botão habilita. Então esse botão habilita, ele vai acionar meu bloco MC Power. Para fazer o movimento do meu motor, eu vou inserir aqui um botão jog. Eu vou utilizar o Move Velocity. Então vou configurar ele como eixo real, Continuous Update vou deixar o Rising mesmo. Velocidade eu vou mudar aqui para 20 RPM. Buffer Mode vou deixar Abort. E quando eu soltar o botão jog, eu vou utilizar a borda de descida do meu botão jog para acionar o meu Block Stop. E para completar o meu teste, eu também vou colocar aqui um botão Move. Eu vou utilizar aqui o Move relativo. Eu vou configurar ele como eixo real, com Continuous Update Rising. A distância, eu vou criar uma variável aqui, setPoint distância. Vou deixar ele aqui como valor inicial de uma volta. Velocidade, eu vou deixar uma velocidade fixa aqui de 20 RPM também. E Buffer Mode, Abort. A minha programação já está pronta, eu já posso compilar e fazer o download desse programa. Bom, então já fiz o download do meu programa, então já posso fazer os meus testes. Primeiro, meu motor está desabilitado, então vou forçar aqui meu botão habilita, e aí a partir desse momento meu motor está energizado. Lembrando que meu torque está limitado em 10%, então se eu tentar tirar esse motor de posição, eu vou conseguir aqui mexer a posição dele na mão. Pode ver que toda vez que eu tiro o motor de posição, ele sempre volta para a posição inicial, que é a posição que eu energizei ele, né? Então eu posso girar aqui meia volta, uma volta, que o motor sempre vai voltar na posição original dele. Isso quer dizer que nesse momento o meu servo está trabalhando em modo posição. Bom, então agora eu vou acionar meu bloco Move Velocity através desse botão jog. Então toda vez que eu ligar meu botão jog, meu motor vai começar a girar, e quando eu desligar esse botão jog, meu motor vai parar através do Block Stop. Então eu vou fazer ele girar aqui um pouco, né? E aí eu vou fazer ele parar. Então eu parei numa posição qualquer. Aí eu vou fazer o mesmo teste de tentar tirar ele da posição. Então eu vou forçar o motor aqui, ó. Pode ver que o motor ele oferece uma certa resistência, né? Vocês não estão vendo, mas eu estou forçando um pouco o motor para conseguir tirar ele de posição, ou seja, meu motor não está desabilitado. Só que eu estou vencendo aqueles 10% de torque que eu havia programado, e por isso que eu consigo movimentar e tirar o motor de posição. E como vocês puderam ver agora nesse momento, né? Quando eu tirei meu motor de posição, ele não voltou para a posição original dele. Isso quer dizer o que, né? Que nesse momento meu motor não está trabalhando em modo posição, ele está trabalhando em modo velocidade. Então o meu servo ele está tentando manter ali o motor em velocidade zero, só que não na posição atual, somente na velocidade zero. Então isso é uma característica do meu Block Stop. Então toda vez que eu aciono o Block Stop, o SA06 ele entra em modo velocidade. Então se eu executar algum bloco relacionado a posicionamento, o meu motor ele volta a trabalhar em modo posição. Por isso que eu coloquei um bloco Move relativo, que é um bloco de posicionamento, que a gente vai poder fazer um teste agora nele, né? Então eu vou acionar meu bloco Move, eu vou mandar o meu motor girar uma volta. A partir desse momento, meu motor voltou a trabalhar em modo posição. Então se eu tentar mexer nele novamente, eu consigo tirar ele de posição, só que assim que eu solto, ele volta para a posição original. Infelizmente, o SA06 ele não disponibiliza um bit para mostrar se ele está em modo velocidade ou posição. A única forma de saber é através de testes, igual eu fiz aqui, né? Você pode testar todos os blocos
Então os blocos relacionados a controle de velocidade, que seria o Move Velocity e o Stop, eles fazem o motor parar em modo velocidade. Então em modo velocidade, como vocês viram, né, se eu forço o motor, tiro ele de posição, ele não tenta voltar para a posição original. Então se por acaso eu conseguir vencer o torque do meu motor, eu vou conseguir tirar ele de posição, né? Eu vou conseguir modificar a posição de parada dele. Agora, se o último bloco que eu acionei foi um bloco relacionado a posicionamento, seria o bloco Move relativo, o Move absoluto, ou até mesmo o bloco Gear in Pos, aí nesses casos meu motor passa a trabalhar em modo posição. Bom, e na maioria das aplicações, essa característica aqui do tipo de parada ia passar realmente desapercebido, sem interferir em nada ali na aplicação. Mas é bom conhecer esses detalhes de funcionamento ali do produto, né? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês, né, como é que a gente consegue melhorar esse bloco stop, né? E se a gente quisesse parar ele em modo posição, o que nós faríamos, né? Bom, a maneira de resolver esse problema é inserindo um bloco Move relativo na saída DONE aqui do bloco stop. Então se eu colocar aqui um bloco Move relativo, eu vou configurar esse bloco com as seguintes características, né? Eu vou deixar ele como eixo real, Continuous Update Rising. A distância que eu vou mover, eu não quero movimentar meu servo, então eu coloco ali na distância 0. Aí a velocidade, aceleração e desaceleração posso deixar padrão, Buffer Mode Abort. Porque nesse momento o meu servo ele não vai executar nenhum movimento, ele vai dar um pulso na mesma posição que ele estiver parado. Só que por eu executar um bloco Move relativo, o meu servo ele vai automaticamente já entrar em modo posição. Então eu vou fazer um download desse programa e fazer um teste nele. Então novamente eu vou habilitar o meu servo, vou acionar meu botão jogue, aí eu vou deixar o servo girando aqui um pouco e agora eu vou desacionar o meu botão jogue. Então quando eu desacionei meu botão jogue, né, qual que foi a sequência de execução aqui dos meus blocos? Primeiro, ele executou o MC Stop, assim que ele finalizou o bloco MC Stop, ele deu um pulso aqui que a gente nem consegue ver, mas ele deu um pulso aqui no bloco Move relativo, já com o motor parado. Então só de olhar para o motor, nós não vemos diferença nenhuma ali no tipo de parada. A grande diferença é justamente se a gente tentar tirar o motor de posição. Então eu vou forçar aqui meu motor, ó, pode ver que dessa vez, se eu soltar, ele volta para a posição original de parada dele. Ó. Então eu tirei o motor de posição, na hora que eu solto, ele volta para a posição original de parada. Ou seja, mesmo executando aqui o bloco Move Velocity, na hora que eu acionei o bloco Stop, o meu motor ele parou em modo posição. Então a partir de agora o meu motor já está parando em modo posição. E é exatamente para facilitar essa lógica que eu criei um bloco de função do usuário, que eu vou adicionar ele agora, né? Então eu vou clicar com o botão direito em cima de bloco de função do usuário, importar biblioteca. Nessa tela eu clico aqui nos 3 pontinhos e aponto ali para aquela minha pasta MC_A, que são aqueles blocos de funções que eu acabei criando para facilitar o meu dia a dia ali na programação. Bom, eu vou deixar o link para download desses blocos aqui na descrição do vídeo. Então o bloco que eu vou inserir dessa vez vai ser o bloco MC Stop. Nessa tela eu clico em próximo e finalizar. Então meu bloco MC Stop ele já foi importado aqui no meu projeto. Esse bloco MC Stop ele pode substituir toda essa lógica aqui dessa linha 3. Então eu vou tirar aqui do modo online, vou inserir uma nova linha, vou adicionar um bloco de função do usuário, que é o User FB. Clico 2 vezes aqui em cima da instância, clico em editar. E aqui em tipo de dado eu escolho meu bloco. Nesse caso aqui, como eu só importei um bloco, MC Stop, vou escolher ele e apertar em OK. Então como vocês podem ver, né, esse bloco MC Stop que eu criei, ele é muito parecido aqui com esse bloco MC Stop. Então ele tem a entrada aqui Execute e a entrada de desaceleração. A entrada Execute eu não vou conseguir ligar ele direto aqui, né? Eu vou ter que inserir mais uma linha para colocar uma bobina com essa borda de descida do botão jogue. Então eu vou colocar aqui o botão jogue. E aí fazer com que a borda de descida do botão jogue acione aqui o meu bloco MC Stop. Então eu vou criar aqui uma bobina como eu vou chamar aqui de auxiliar Stop. Vou criar em um local mesmo. Aqui tanto faz se eu criar assim em local ou em global. Então eu vou utilizar essa bobina aqui no Execute. E no tempo de desaceleração eu vou escolher essa variável que é o General Profile Deceleration, que é uma variável fixa ali, né, que é uma constante ali no meu WPS. E agora eu já posso apagar essa linha 3, né? Então toda vez que eu precisar fazer um stop em modo posição, eu posso utilizar esse bloco MC Stop. Então esse bloco de função do usuário ele acaba fazendo várias funções em um único bloco. Então primeiro, ele vai fazer a parada do motor, só que ele vai fazer a parada em modo posição.
E uma outra vantagem de utilizar esse bloco é que ele também vai fazer a parada, assim como eu mostrei no vídeo 18, que eu consigo também interromper esse bloco stop. Então caso vocês tenham curiosidade ali como eu fiz esse bloco, né, esse bloco ele está aberto, então ele consiste em um ladder aqui dentro, então a qualquer momento você pode clicar 2 vezes aqui em cima do bloco e dar uma olhada aqui, né, como que eu criei esse bloco, então vocês podem até fazer alguma modificação, caso necessário também. Então, os blocos estão abertos, sem senha, vocês podem olhar à vontade. Eu vou transferir o programa novamente e fazer um teste. Bom, então já finalizei o download, então vou novamente habilitar o meu motor. Agora eu vou acionar meu bloco jogue. E aí eu vou parar o meu motor. Então dessa vez quem fez a parada do motor foi esse bloco de função do usuário MC Stop. E para provar que ele fez a parada do motor em modo posição, se nós tentarmos tirar o motor de posição e eu soltar, pode ver que ele sempre volta para a posição original de parada. Bom, então esse é mais um bloco que eu criei aí para facilitar a programação do dia a dia ali do servo. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse assunto. Não deixe aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.